Boa noite, meus amados. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu confesso que eu já estava com um pouco de saudade de vocês. Eu fiquei aí um fim de semana fora, viajando um pouquinho, e eu estava assim meio saudoso de estar com vocês. Que bom você estar aqui nessa noite. Glória a Deus por isso. Meus amados, eu tenho um aviso bastante importante, mas antes eu quero também lembrar os nossos jovens e adolescentes que todo sábado nós temos reunião aqui na igreja. Eu convido você jovem, você adolescente, a estar com a gente aqui esse próximo sábado. A pessoa que vai trazer a palavra para a gente é a dona Eva, pouco conhecida de todos. Eu já tenho colocado uma palavra no coração dela para trazer aqui no sábado para os jovens e adolescentes, tá bom? Então, por favor, eu peço principalmente aos pais, que incentivem seus filhos a verem. É muito importante buscar aqui a presença do Senhor. Amados, nós vamos ter nos dias 15 e 22 de abril duas assembleias. Na verdade, não são duas assembleias, é uma assembleia em 2 turnos. A primeira para a eleição de presbíteros e a segunda para a eleição de diáconos. A primeira no próximo domingo, dia 15, às 9h30 da manhã. Então, atenção, você que é membro, professo, em plena comunhão com a igreja, não pode faltar nessa assembleia. A sua presença é muito importante, porque a assembleia extraordinária ela tem um número mínimo, ela tem um quórum mínimo, e se nós não cumprirmos a Constituição, que determina esse quórum mínimo, nós temos que remarcá-lo. Isso vai jogando as coisas lá para frente, Então, eu estou realmente preocupado que a gente esteja aqui domingo a partir das 9h30 da manhã para essa assembleia. Nós temos praticamente 60% do conselho vencendo, Então, estão vencendo seus mandatos o presbítero Carlos Roberto Gonçalves, o presbítero Hamilton Miranda, o presbítero Marcos Paulo Fernandes, o presbítero Milton Maredes Filho, o presbítero Natalita Silveira e o presbítero Paulo Roberto Miranda. Então, queridos, nós temos que vir ou para reelegê-los ou para eleger outros em seu lugar. Então, eu peço encarecidamente que você, por favor, não falte. É muito importante a sua presença, mas peço também encarecidamente que você ore por essa assembleia, porque trata-se da liderança da igreja, os pastores da igreja, daqueles que têm a responsabilidade sobre o rebanho da igreja. Portanto, é muito importante que você venha, que você ore, que você também faça a sua escolha de maneira devida, Então, no próximo domingo, eleição para presbíteros, 9h30 da manhã, nós estaremos aqui para proceder esta eleição. E no dia 22, se o Senhor assim nos permitir, também estaremos procedendo a eleição para diáconos. Eu vou falar dos diáconos no próximo domingo, com mais vagar, tá bom? Por favor, não esqueça, você que tem rede social, WhatsApp, Face, contatos, sinal de fumaça, etc. Faça aí os contatos com aqueles irmãos que porventura não estejam aqui. Se alguém não está nos vendo aí também pela live, por favor, esteja atento a isso. É muito importante a sua presença nesta assembleia. Próximo domingo, então, às 9h30 da manhã, Deus nos permitir. Amém? Amém? Amém. Maravilha. Vamos lá. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, livro do Antigo Testamento, o 7º livro da Bíblia. Quero também aqui dar as boas-vindas aos nossos visitantes e dizer que o Carlos, o Cláudio e o Renato, quando eles estão em São Paulo, eles são membros da igreja lá. Quando eles estão aqui em São José, são membros da igreja aqui. Amém, queridos?
Que bom, maravilha. Agora está aumentando esse número de membros, maravilha, né? Está aumentando essa igreja aí, né? A igreja de São Paulo está aumentando para cá, que bom. E além de tudo, quando eles não vêm, às vezes eles vêm lá. Eles vêm lá. Não vêm no mesmo horário, às vezes, mas vêm depois, né? Então, maravilha. Juízes capítulo 2, do verso 6 ao verso 15. Aliás, até o verso 14, na verdade. Mas nós vamos usar aí toda essa porção. Aproveitar para ler com os irmãos ali. Como nós não tivemos leitura alternada hoje, então vamos aproveitar para fazer essa leitura alternadamente, tá bom? Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Verso 6 diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor na Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Beite-Magderes, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Quando deixaram o Senhor, serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande alegria. Amém? Eu quero destacar para a nossa meditação nessa noite, meus amados, a expressão do versículo 10, bem no meio do versículo 10, diz assim: e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre o seguinte tema: perigos de uma nova geração. Cure a sua fronte, por favor. Querido Espírito Santo de Deus, que bênção, que privilégio, que alegria podermos estar mais uma vez na tua casa nesta noite. E certamente já fomos muito ministrados aqui hoje, Senhor, pelo momento litúrgico, pelos cânticos, pelos louvores, pela palavra que já foi lida, pelas orações. Mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que Tu tens muito mais para falar, para tratar conosco aqui nesta noite. E nós pedimos que o Senhor venha, por favor, falar português serenando conosco. Tua palavra seja
seja extremamente clara e objetiva para o nosso coração nessa noite, de modo que possamos sair daqui fortalecidos, renovados, impactados, principalmente, Senhor, com uma disposição muito grande no nosso coração de aplicarmos, de nos convertermos de fato ao chamamento que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Por favor, eu peço que essa mesma palavra esteja agora alcançando aqueles que estão neste momento ao vivo conosco, aqueles que vão ouvir depois, que essa palavra alcance vidas, ó Deus, por onde ela for expandida e semeada. Peço também, Senhor, a tua bênção, não só aqui neste lugar, mas em toda parte, onde nesta noite, neste momento, o teu nome está sendo invocado e buscado. Por favor, nós pedimos que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos vivendo um tempo de obsessão pelo novo, onde nós somos atacados pela opressão daquilo que é moderno, que acaba transformando a nossa geração numa geração vazia, uma geração sem sentido, sem rumo, uma geração que está sendo vencida pelo descartável. Eu até me lembrei aqui de uma outra palavra, de um outro momento, de uma outra situação, quando o povo está há 40 anos no deserto. Agora imagine mais ou menos no meio de toda essa situação, o povo caminhando no deserto já há 20 anos, e tem aquelas festas maravilhosas que Deus estabeleceu para o povo de Israel, e aí uma irmã lá chega para a outra assim: escuta, qual roupa que você vai na festa da lua nova este ano? E a outra então responde para ela: eu vou com a mesma roupa que eu tenho indo há 19 anos, né? A mesma roupa, eu vou comer com a mesma sandália, com o mesmo calçado. Até porque a Bíblia diz, eu creio que a palavra diz, que a roupa não se desgastou, né? O sapato não se desgastou, nada se desgastou, né? Eles estavam utilizando aquelas roupas, aquelas vestimentas, como se elas haviam praticamente tiradas da loja. Que tal? Você já imaginou isso? Que maravilha! Tudo bem que de repente pode ser um radicalismo para cá ou para lá, mas vamos confessar que nós somos absorvidos por essa questão do novo. Às vezes a gente olha para o nosso dinossauro Plus, o nosso smartphone, o iPhone, bicho fone, seja lá o que fone seja, fala: isso aqui não é mais essas coisas, eu vou jogar fora. Quem quer? Eu vou jogar. Eu vou jogar fora. Não serve mais, já está descartável, né? Já está desatualizado, já tem um 7S, 8S, 9S, giga não sei das quantas, não sei falar essas coisas. E de repente a gente vai sendo absorvido por essas coisas do novo. E essa descartabilidade das coisas também tem contaminado até os nossos relacionamentos. Hoje, quando a gente chega e diz assim: não, eu sou casado com a mesma mulher há 35 anos, amo essa mulher, convivo com ela, estou apaixonado por ela, muito mais que eu era apaixonado há 35 anos atrás. Pegado está aí para ouvir isso aqui, porque a noite eu estava garantida, né? Aí alguém se assusta: mas como? Porque disse até, não vou dizer o nome, evidentemente, tem um certo cantor aí que é o que mais entende de casamento, que já se casou pelo menos umas 10 vezes. Então ninguém mais entende de casamento que ele, que já se casou pelo menos umas 10 vezes. Percebam como essa coisa do descartável vai tomando conta do nosso coração e da nossa vida, e vai diluindo, e vai fragmentando, e vai destruindo a nossa relação, o nosso relacionamento uns com os outros. Mas o pior efeito na minha visão, e na visão que aqui que o Espírito Santo quer tratar com a gente hoje, irmãos, é quando isso começa a afetar também a nossa relação com Deus. Quando de
repente a gente tem uma relação com Deus meia híbrida, límpida, uma coisa meio fragilizada, uma coisa meio simplista, uma relação meio religiosa, institucional, que talvez tenha muito de doutrina, de confidencialidade, de ensino, de conteúdo, mas que não extrapola, que não vai além dos limites de algo real e concreto. Talvez, se nós fizéssemos aqui uma espécie de noite do testemunho, alguém iria passar vergonha, porque se eu pedisse aqui, irmãos, na última semana, quem tem uma bênção para contar para a gente? Quem tem algo especial da parte de Deus na sua vida para contar para a gente? Alguém assim, pastor, tem misericórdia, a última semana, tenta o último mês. Quem sabe, tenta aí o último semestre. Quem sabe, tenta aí o último ano. Quem sabe, nos últimos 10 anos, pelo menos uma coisa você tem para contar do que Deus tem feito na sua vida, das experiências que você tem tido com Deus, daquelas santas manhãs de revelação que você está com a palavra nas mãos, e que você está fazendo a sua devocional, que você está orando diante do Senhor, e Deus está falando com você, e você está anotando ali no seu caderninho aquelas revelações que Deus está mostrando para você, aquilo que Deus está te iluminando na palavra. Desculpa, eu esqueci que você não tem mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo para isso, David. A nossa correria não permite mais a gente se assentar sobre a palavra e receber uma palavra e permitir que o Espírito Santo de Deus fale de uma maneira precisa e interna no nosso coração, porque nós não temos mais tempo para isso. Talvez a gente está tão preocupado com outras vozes e tantas outras vozes que estão disputando a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos canais de comunicação, e a gente simplesmente se perdeu em relação a Deus. Por isso que é absolutamente compreensível a gente encontrar pessoas e dizer assim, realmente eu não sei o que Deus quer de mim. Elas não sabem mesmo. A gente às vezes não consegue saber o que a esposa quer da gente, o que os filhos querem da gente. Vamos saber o que Deus quer. Isso me preocupa tremendamente, porque nós estamos vivendo a vida de ciclos em ciclos, de tempos em tempos. É muito triste quando a gente olha para trás, olha para a história, e a gente percebe que a gente já viveu dias muito melhores do que esses que nós estamos vivendo hoje. Aliás, naquele bate-papo nós tivemos, eu até pedi para dizer na internet, a gente veio falar um pouco disso. Saudade que eu tenho daqueles jovens cheios do fogo, cheios da graça, cheios do Espírito Santo, que enfrentava frio, só não enfrentava neve, porque em São José não neva, mas que enfrentava frio, saía daqui 2, 3 horas da manhã. Não é porque estava jogando conversa fora, não, porque estava orando. Eu senti muito que eu estava junto, o velho aqui estava junto, aguentando firme. Naquele tempo não era tão velho assim, aguentava mais. Que saudade que eu tenho disso. Saudade que a gente tem daquele tempo em que quando alguém de fato se convertia, meu Deus do céu, ele esquecia o Corinthians, ele esquecia o Palmeiras, ele esquecia o São Paulo, ele esquecia o Flamengo, ele esquecia qualquer outra paixão que ele tinha na vida, porque a sua paixão a partir daquele momento era Jesus. Saudade. E a gente tem naquele tempo, a gente fala, gente, hoje nós vamos sair para fora, nós vamos lá para a vila, nós vamos evangelizar, vamos de casa em casa, e não importa o que a gente encontra lá, a gente vai entrar em cada casa, a gente vai falar de Jesus para cada casa. Não importa que a gente vai encontrar gente bêbada, não importa que a gente vai encontrar prostituta, não importa que a gente vai encontrar gente demoniada. Aliás, naquele tempo era quase uma constante, quase toda semana tinha alguém correndo atrás. Corre lá, porque o negócio lá está feio, está quebrando, está não sei o quê.
Eu vi cada oração poderosa dentro de certas músicas, por isso você não faz ideia. Camaradinha tinha acabado de sair daquela vigília, mas ela segura. Ô Senhor, eu tenho algum pecado que eu não lembro, que eu não sei o que, não sei o que. Eu estou confessando agora, Senhor, me limpa, porque eu quero chegar lá e encarar o bicho, e em nome de Jesus ver o bicho sair. Lembra mais? Eu não sei se eu ainda tenho pico para isso, mas eu tenho saudade. Eu tenho saudade desse tempo. Hoje a gente tem que estar catando as pessoas a laço. Quase que oferecendo dinheiro para que elas façam alguma coisa significativa para a glória de Deus. Vivemos de ciclos em ciclos. E aí, porque a gente vive de ciclos em ciclos, a nossa oração muitas vezes tem sido no sentido de que, em nome de Jesus, essa maré baixa passe logo, para que venha a fase da maré alta. E a gente volta a pescar. Pescar com alegria. Pescar com resultado. Pescar para a glória de Deus. Amados, o livro de Juízes é o exemplo mais perfeito de um povo que se rende às novidades. E porque se rende às novidades, acaba preso a um ciclo de destruição. Eles alternam um tempo de fidelidade para com Deus, que gera um tempo de refrigério, de resultados, de bênção na vida do povo, tempo de paz, mas também depois é alternado por um tempo de infidelidade a Deus. E aí, por conta dessa infidelidade a Deus, vem o sofrimento, vem a guerra, vem a opressão. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já tiveram pelo menos a curiosidade de ler o livro de Juízes? Ah, pastor, o problema é ler Salmos, né? Até para levar uma distinta e querida irmã que já não está mais entre nós, que está em outra igreja, não tem foi não, está em outra igreja. E ela me disse assim: ai, pastor, o senhor vai fazer um estudo do Apocalipse? Ah, não sei se eu vou não. Ah, eu gosto mesmo de Salmos, agora de Apocalipse não dá certo não. E assim tem muita gente. Não lê Apocalipse, não lê Juízo, não lê Gênesis, não lê Evangelho, não é lá, mas lê Salmos. Aliás, eu deixo até abertinho lá no Salmo 91, Salmo 23, Salmo 46, e por aí vai, né? Os salmos preferidos. Mas se você tivesse um mínimo de curiosidade, você ia perceber essa alternância. Uma hora o povo estava em alta, parecia que queria tudo de Deus e tinha tudo de Deus. Outra hora o povo estava embaixo, oprimido. Se me permite a utilização dessa expressão, comendo o pão do diabo amassou. Mas por que isso aconteceu? A resposta está no versículo 10. Morreu Josué, morreu aquela geração, morreu aquelas gerações após Josué, toda aquela geração foi congregada a Deus. E aí, versículo 10: e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Está aí o problema. Está aí o motivo. Está aí a razão. Porque de repente a coisa estava tão complicada. E eu encontro aqui alguns perigos que nós, como geração, esta nova geração, a geração dos dias de hoje, eu também me incluo,
que a nossa geração está correndo, que aliás, eu diria até mais, há um objetivo do nosso inimigo das nossas almas, que a gente seja, acima de tudo, uma geração ignorante, uma geração que ignora, que não sabe, que não tem experiência, que não tem vivência, ouve falar, mas não tem nenhuma vivência com as coisas de Deus. Uma geração que pode até ser muito religiosa, mas que não tem de fato uma espiritualidade sadia, centrada na graça e na misericórdia do Senhor. Vamos ao primeiro, para quem quer anotar. Primeiro perigo: uma geração que não conhecia o seu passado histórico. Uma geração desmemoriada. Uma geração que não conhece a sua história. E uma geração desmemoriada, uma geração que não conhece a sua história, é uma geração que corre o risco de não só repetir os erros do passado, como também não ter nenhuma referência de sua identidade como povo de Deus. Aliás, se existe um tempo que nós estamos vivendo uma terrível crise de identidade, é o tempo de hoje. Ninguém sabe mais quem é o que é. Até perigoso ele perguntar qual é a sua opinião sobre tal, não sabe dizer, porque não tem identidade, não tem referência, não tem parâmetro. Deixa eu fazer uma pergunta bem séria para você. Você conhece um pouco da história da igreja? Porque, gente, nós estamos no ano 2018. Nesses 2000 anos de história da igreja, você conhece ao menos um pouco da história da igreja? Eu vou te dar um merchan. Baixa na internet, encomenda na livraria, gasta um pouquinho, você não vai gastar muito. Tem um livreto do Dr. Robert Nichols, História da Igreja Cristã. Ele não é aquele grossão que você vai aprender a preguiça de ler, não. Tem um livro mais ou menos fino, para quem não quer ser doutor honoris causa em história, só quer saber da história. E ele vai trazer um resumo do que aconteceu após Jesus até os dias em que ele pôde escrever no seu tempo, tipo assim, 30, 40, 50 anos atrás. História da Igreja Cristã, Robert Nichols. Pelo amor de Deus, dá uma lida nisso. Procure se informar. Procure conhecer o seu passado histórico. Procure conhecer de onde você veio, qual é a sua família, por que você pensa assim, por que nós somos dessa maneira, por que nós temos os símbolos que nós temos, por que nós temos as doutrinas que nós temos, por que nós cremos da forma que cremos, porque até para cantar nós cantamos da forma que cantamos. Há uma razão, há uma identidade, há alguma coisa que nos marca como homens e mulheres de Deus nos dias atuais. Aquela geração estava perecendo porque não conhecia o seu passado histórico. A gente precisa conhecer o nosso passado. E vou dizer mais, nós aqui, Igreja Presbiteriana Segés, vai completar agora 107 anos no mês de julho. Tem obrigação de conhecer a sua história. Você não pode achar que Daniel Jorge é seu nome de rua. Que alguns ícones mencionados foram apenas professores da escola bíblica dominical. Há uma geração aí atrás que fez, que aconteceu, que operou, que agiu. Teve seus erros em muitas coisas, mas teve seus acertos em muitas coisas também. E se nós olharmos com sinceridade para a nossa geração de pais, os nossos pais que passaram, nós temos muita coisa a aprender com esses pais que passaram, para não corrermos o risco de fazermos a coisa de maneira relaxada e o que é pior, e cometemos erros terríveis
por não conhecermos o nosso passado histórico. Diga aí para o seu irmão, você precisa conhecer o nosso passado. Porque senão você vai cair naquela pegadinha, não sabe de nada, não sei. É levado para cá e para lá, para todo vento que sopra o vento na direção sul, ele vai, sopra na direção norte, ele vai também, porque não sabe, não conhece, não tem base, não tem alicerce, não tem fundamento, não tem conteúdo. Segundo perigo, então eu sei dizer, mas se está em primeiro lugar, eu deixei em segundo lugar, porque se você não conhece a sua própria história, você não tem nem beijo para chegar até Deus. O segundo perigo é uma geração que não conhecia a Deus. E é importante a gente pensar no termo conhecer aqui, porque você não, mas eu conheço. Semana passada nós comemoramos a Páscoa. Eu conheço o que Jesus fez na cruz. Mas uma coisa é a gente conhecer, ter experiência, ter vivência com Deus, e outra coisa é ouvir falar. Tem muita gente que só ouve falar de Deus. Ele vê o vizinho da esquerda testemunhando o que Deus fez na vida dele, ele vê o vizinho da direita falando o que Deus fez na vida dele, ele vê o vizinho da sua frente falando o que Deus fez na vida dele, o vizinho da retaguarda falando o que Deus fez na vida dele. Aí ele não tem nada para falar que Deus fez na vida dele, porque ele não conhece Deus. Ele ouviu falar de Deus, mas não conhece Deus. Aquela geração não tinha relacionamento com Deus de Israel, não tinha experiência com Deus de Israel. Terceiro perigo. Uma geração que não conhece o seu passado histórico, uma geração que não conhece Deus, que não tem experiência com Deus, torna-se uma geração sem valores absolutos, absorvida pelo relativismo. Verso 11 vai dizer que eles passaram a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Eles começaram lá a viver a ética e a moralidade do vale tudo. Aí eu pergunto para vocês, não é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos? Do vale tudo? A pergunta que está se fazendo hoje é esta: você está feliz? O que você está fazendo, o modo como você crê, a forma como você tem seus princípios e valores, te faz feliz? Parabéns, então continue assim. Mas a pergunta não é o que te faz feliz, a pergunta é o que é certo. E como eu tenho que saber aquilo que é certo? Como que eu posso saber aquilo que é certo? Nós temos uma referência, irmãos. Nós temos a palavra de Deus para dizer para nós o que é certo e o que é errado. Nós vamos saber se nós não quisermos. Eu sei que nós somos muito criticados por dizer isso, por nos radicalizarmos na palavra, mas ela é a regra de fé e prática para as nossas vidas. É ela quem diz: é pecado ou não é pecado, pode ou não pode, deve ou não deve, precisa ou não precisa, vai dar certo ou não vai dar certo, é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus. Está na Bíblia, só não vê quem quer. Só que a máxima hoje em dia por aí é assim: a questão não é o que é certo, a questão é se você está feliz. Então eu diria assim, meus amados, tem muita gente que vai para o inferno feliz, só vai descobrir a infelicidade na hora que chegar lá. Porque enquanto alguém está feliz, ele está feliz com a condição sexual dele, ele está feliz com a condição social dele, ele está feliz com a condição profissional dele, ele está feliz com a sua condição de relacionamento com as pessoas, está feliz. Está feliz porque não tem nenhum norte, não tem nenhum rumo, não tem nenhuma pressão, não tem ninguém sobre ele. Está feliz. Mas eu me lembro, também com uma certa saudade,
daquele quadro que a gente tinha na sala da casa da gente, meu pai e minha mãe tinha isso, chamado Dois Caminhos, lembra disso? Era a única imagem que era permitida na casa de crentes, né? O quadro Dois Caminhos. Meus irmãos, quantas vezes eu fiquei deitado no sofá olhando para aquele quadro? Ia pelo caminho lá, um monte de coisa, não dava pra... Chegava lá de fogaréu, chegava no inferno. Aí eu olhava o caminho estreito, difícil, complicado. Alguém tentando convencer as pessoas à porta daquele caminho para que entrasse para o caminho estreito. Até tinham duas versões, uma versão mais antiga, do povo dava mais, eram carruagens, era uma coisa mais, lá no tempo de 1800 que carregava a boca, e depois uma versão mais moderna, com carros, as pessoas que têm gravata, uma coisa mais moderninha. Mas o sentido é o mesmo, aquele caminho estreito, tal. Mas quando chegava lá, há um brilho da glória de Deus no final. Na verdade é assim. Jesus disse que largo, espaçoso, feliz, mole, tranquilo, suci. É o caminho largo, mas ele conduz à perdição. Estreito, difícil, complicado, de renúncia. É o caminho estreito, apertado. Por isso que crente vive sempre no aperto. Quando é crente, vive sempre no aperto. Porque não é fácil. Mas quando chega, dá para a vida e vida eterna. Uma geração, irmãos, eu estou orando desesperadamente pelos meus netos, nem mais pelos filhos, vai pelos netos. Eu tenho 2 já, estou orando por eles. E que mundo que a Micaela e o Hanan vão encontrar, estão encontrando. Eu fico pensando, meu Deus, com quem que a Micaela vai casar um dia? Leandro? Segura o Gabriel aí, fazendo um acordo dos cavaleiros. Qual vai ser a mulher de Deus que o Hanan um dia vai encontrar? Vamos combinar? Está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Hoje vale tudo. Tudo pode. Tudo é permitido. E ai de quem tentar falar o contrário, pode ser processado, pode ser arguido, pode ser chamado em qualquer lugar aí, em qualquer instância, porque está perseguido, está não sei o quê. Gente, eu quero dizer que não tem nada contra quem, contra ninguém. Eu estou falando de que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é de valores absolutos. Deus não abre mão dos seus valores absolutos, Ele nunca abriu mão. Quem tem aberto mão muitas vezes somos nós. Em nome de uma pretensa felicidade. Aliás, a gente que é terapeuta sabe muito bem, no fundo, ainda que seja em nome de uma pretensa felicidade, ninguém está feliz em coisa nenhuma, está indo para o inferno infeliz, além de tudo. Uma geração do vale tudo. Quarto perigo, uma geração incapaz de dizer não. Versículo 12, ele se queixa que aquela geração foi após outros deuses, e ele diz, das gentes, das ações, dos povos que haviam ao redor deles. Se é uma geração relativista,
sem absolutos de Deus, ela se torna uma geração fraca, sem firmeza. Qualquer um leva para onde quiser. Por isso que é muito difícil, irmãos. Porque a gente acaba de pegar uma palavra aqui na igreja, o sujeito vai lá e escuta outra coisa no Fantástico. Acho que o pastor está meio desatualizado. O pastor precisa ver mais Globo News, Band News e outros news. Ele está bem desatualizado. Então, a TV a cabo eu tenho, tá? Não precisa dar nada não. Eu vou dar uma TV a cabo para ele que está desatualizado, tadinho. De ação. E aí engole aquele veneno. Qualquer um faz a cabeça. Gente que está sendo totalmente influenciada pelas coisas do mundo, pelos costumes do mundo, pelas modas do mundo, pela filosofia do mundo, pelos rudimentos do mundo. E olha que a palavra que Paulo usa lá em Colossenses para rudimento, né? Ao português é uma palavra muito educada, mas no original eu não devo falar publicamente, é uma coisa muito pesada. O mundo aí fora está oferecendo aquilo que você pensou, está oferecendo porcaria para muita gente. Lixo! É a cultura do lixo! E tem muita gente sendo absorvida por esta cultura do lixo, comendo lixo. Quinto lugar, quinto perigo, uma geração sem unidade. Porque se perde o seu passado histórico, perde a sua referência com Deus, perde os seus valores absolutos, se torna incapaz e fraca para dizer não está acontecendo aí nesse mundo. Ela vai se fragmentando, vai se dividindo cada vez mais. Uma das máximas do livro de Juízes, que é o pensamento principal do livro de Juízes, é que em cada geração daquela, cada qual fazia o que achava mais reto. Era cada um na sua tribo. Aí eu tenho que falar de uma outra saudade que eu tenho. Você percebeu que eu estou meio saudoso hoje, né? Então vamos lá. Uma outra saudade que eu tenho. Saudade do tempo que quando a SAF fazia uma programação, vinha todo mundo. Não vinha só as mulheres, vinha todo mundo. Quando a UPA fazia uma programação, adolescentes, vinha todo mundo. Quando o PH, que ainda existia naquele tempo, fazia alguma coisa, vinha todo mundo. Como, se você me permite uma linguagem futebolística aqui, embora eu não entenda muito futebol, mas tal qual o futebol de mulheres antigamente. Agora não, agora já está mais técnica, né? Tem até a melhor jogadora do mundo aqui, que é a Marta. Mas houve um tempo que existiu o futebol mais técnico dos homens e o futebol de mulheres. E qual era a marca do futebol feminino? Onde a bola ia, a mulherada ia atrás. Aquele bolo de mulheres atrás da bola. A gente fazia muito esse piquenique antigamente, né? Futebol das mulheres. Achava o que queria, né? Era uma desorganização horrorosa, mas uma coisa a gente percebia claramente: o resto do campo todo vazio. Onde estava a bola, a mulherada tudo. Parece que nós levamos muito a sério aquela expressão daquele livro que diz: tudo teu cantinho e eu o meu. É cada um tentando viver por si, no seu turno, na sua maneira de ser, na sua forma de ser. E a gente não participa de nada que envolva outras pessoas, outros grupos, outros departamentos, outros ministérios. Quem está coordenando a vigília da sexta-feira? Fulana? Ciclano? Não, eu não vou. Não é do meu grupo. Quem está coordenando
as células. É o fulano da família tal? Não, não vou. Não é do meu grupo. E aí, a gente vai naquilo que interessa. A gente vai naquilo que nos apetece. E a gente esquece que com essa atitude egoísta, isolada, rebelde, nós estamos matando a igreja. Quando eu era criança pequena, eu já fui criança pequena, eu sou um adulto pequeno. Quando eu era criança pequena lá em Mogi Guaçu, na igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, nós tínhamos um irmãozinho lá, e não perdia uma. Tinha velório, ele estava na igreja, tinha casamento, a gente sabia quem eram os dois, estava lá. Os diabos estavam até querendo passar a chave para ele, porque era bem mais fácil, ele estava em todas. O irmão estava em todas. Tinha uma reunião de oração lá na casa da irmã Cacilda, na Vila Santa Helena, lá no final da cidade, onde nem anjo chega. Ele chegava. Eu não vou porque, sabe, reverendo, a gente tem muitas coisas, muitas ocupações, e ademais, eu não sou muito simpático ao irmão Josué. Eu não gosto muito dos instrumentos de som que ele toca, eu gosto de instrumentos de teclado. Eu gosto de instrumentos de cordas. Então, quando o irmão Josué toca, o culto não fica a mesma coisa. Então, eu não vou porque eu não quero me sentir mal. Oh, Jesus, tem misericórdia, né? Você sabe que a igreja tem de tudo, né? Tem aqueles que não vêm porque como ele não vai pegar o microfone mesmo, como ele não vai tocar no louvor, nem cantar, nem fazer nada, então ele nem vem. Hoje não é minha equipe, pastor. Já que não é minha equipe, eu vou assistir em casa. É? É errado? Está aqui. Porque vamos combinar, quando você está aqui na frente, microfone na mão, cantando, tocando, fazendo alguma coisa, você não fica feliz porque os irmãos estão lhe prestigiando? Cantando com você, vibrando com você, te apoiando, te ajudando? Mas hoje não é o dia da minha equipe. Hoje não é minha turma. Eu já contei a história para vocês. Essa coisa que não é minha turma, tem igreja por aí que fechou as portas por causa dessa história que não é minha turma. Cuidado com isso. Às vezes até corremos o risco de fazermos a coisa certa, mas o jeito errado. Totalmente desunidos, sem amarras, pontas soltas. E cada um tentando correr da melhor maneira que pode para ver se consegue alcançar alguma coisa. Mas está solto, as pontas estão soltas, não há ligadura nenhuma. Esse não liga com aquele, que não liga com aquele de lá, que não liga com aquele que está aqui na frente. Aí nós somos um número de gente, que é só número, mas não é família. Pontas soltas. E para a gente terminar e orar, nós já levamos muita lampada hoje, né? O maior perigo, irmãos, foi o que aconteceu com eles. Uma geração que provocou a ira de Deus. Você me conhece, você sabe, eu amo muito mais falar da misericórdia do Senhor do que da ira de Deus. É muito mais fácil falar da misericórdia do Senhor, do amor de Deus, da graça de Deus, do braço estendido de Deus. É maravilhoso. Ou coisa dura falar da ira de Deus. Mas note no texto, versículo 14, diz aqui: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e os deu na mão dos seus espoliadores, e os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, presta atenção, olha que coisa terrível. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal. Às vezes as pessoas dizem, pastor, o inimigo está furioso contra mim. Eu digo, não, o inimigo não é, irmão, pode ser Deus. Aliás, vamos aproveitar para doutrinar um pouquinho. O inimigo não pode fazer mais nada contra você. Você agora é de Deus. Você tem a marca da promessa. Toda vez que o inimigo tenta tocar em você, ops, você pode falar, isso é meu. Eu sou de Deus. Quem pode me tocar? Mas pode estar acontecendo outra coisa. De nós estarmos debaixo da ira de Deus. Você já parou para pensar nisso? Então pense. Ah, pastor, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento, inclusive Juízes é do Antigo Testamento. Mas Juízes é Bíblia, não é Bíblia? É palavra de Deus ou é palavra de Deus? Mas vamos imaginar que você está nessa de Antigo Testamento, lá para trás, não sei o quê. Está lembrado do casalzinho simpático lá na igreja primitiva que resolveu fazer uma oferta? Novo Testamento, Atos, era da graça, num mover tremendo do Espírito Santo sobre a igreja. E eles chegam dentro do apóstolo Pedro e falam grosso. Primeiro veio Ananias. Está aqui a nossa oferta, pastor. Pedro nem abriu o envelope. Falou, escuta, quem foi que induziu você a mentir? Não era teu. Você não dava o que você quisesse dar. Por que você está dizendo que é uma coisa quando é outra coisa? Você não mentiu para nós, você mentiu para o Espírito Santo. E diz o texto de Atos capítulo 5, imediatamente, Ananias caiu fulminado. Gente, sei lá, Novo Testamento, era da graça. Mas a dileta esposa veio depois de algum tempo. E ela teve até a oportunidade de confessar o pecado, de ser só disciplinada e não tem que passar por aquele vexame. Mas ela também foi na conversa do marido. Foi por isso? Não. Foi também. Então, os que levaram teu marido agora também te levam. Meus amados, queridos da minha alma, você já imaginou se o Espírito Santo resolve baixar sua ira sobre nós? Quem fica em pé? Só que chegou num ponto, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Chegou num ponto que Deus nos deixou como presa fácil. Deus permitiu que o inimigo tocasse em nós. Às vezes você está passando por alguma gruta, alguma dificuldade, alguma situação meio terrena, comece a prestar atenção. Comece a olhar com mais vagar. Faça um exame de consciência, de alma, de interior de coração. Vê se de repente tem alguma coisa para ser confessada, tratada, resolvida com Deus, pelo amor de Deus. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Mas tem momentos e tem situações que nós muitas vezes provocamos o Senhor. Nós provocamos. Deus não é um ser raivoso, pronto para jogar um raio sobre qualquer pessoa, não. Mas muitas das nossas atitudes provocam a ira de Deus. Aquela geração pereceu, aquela geração não conquistou nada. Aquela geração, se você ler o livro de Juízes, você vai chegar no final num sentimento muito melancólico, uma geração que
não apurou resultado nenhum. Uma geração ficou perdida. Tem coisa mais triste, mais terrível para qualquer um que viveu uma vida inteira esperando, sonhando, aguardando, tendo expectativa, tão desejoso que grandes coisas aconteçam na sua vida, de repente, no final, passou, morreu e não aconteceu nada. Ah, não, irmãos. O nosso desejo é que as grandes coisas de Deus aconteçam na nossa geração. O que a geração passada fez a sua parte. Nós herdamos. Hoje o turno é nosso. Hoje o momento é nosso. Hoje a hora é nossa. Se eu deixar passar, Deus vai cobrar de mim. Se você deixar passar, Deus vai cobrar de você. Não podemos incorrer no perigo de provocar a ira de Deus. Nós queremos ser uma geração que conquista, que concretiza os sonhos de Deus nos dias de hoje. Deus tem muitos sonhos para essa cidade, Deus tem muitos sonhos para essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Ele vai usar quem? Quem já foi? Quem ainda vai vir? Se Jesus não voltar até lá? Não. Eu e você. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Eu gostaria que nesse momento, meu irmão, você fizesse aí uma reflexão na sua vida espiritual. Você olhasse para o seu coração nesse momento e você nesse momento reconhecesse os riscos, os perigos que você anda correndo e não percebeu. Talvez você não tinha ouvido uma palavra como esta ainda e certamente você não estava muito alerta, muito atento, mas agora você está, agora você ouviu essa palavra. Então faça uma aliança com Deus nessa noite. Faça um pacto com o Senhor nessa noite. Vamos fazer um pacto geracional com o Senhor aqui nessa noite. Para que a nossa geração não seja ímpia, para que a nossa geração não seja relaxada, displicente, irresponsável, para que a nossa geração seja comprometida com Deus. Irmãos, eu acompanhei a semana inteira todos esses eventos políticos que a nossa nação está vivendo e doeu meu coração, porque vamos combinar, nós já vimos dias muito melhores neste país e hoje nós estamos à deriva, nós estamos humanamente falando, politicamente falando. Você pode perguntar para qualquer especialista, para qualquer, até o próprio presidente, o responsável pela eleição deste ano, o Dr. Fux, ele próprio tem afirmado com toda a sua experiência jurídica, ele não sabe o que vai dar nesse país, que tipo de eleição que vai acontecer nesse país. Eu fico me perguntando, meu Deus, cadê o povo de Deus? Cadê o povo que se chama por Deus nessa nação? Será que estão dormindo? Será que estão cuidando das suas próprias coisas? Será que estão tão preocupados com os seus próprios problemas que não conseguem enxergar o legado, não conseguem enxergar o chamado, que não consegue enxergar a vocação que tem para representar essa nação diante de Deus?
Eu sei que aqui, ali, acolá, há alguns focos de irmãos que têm se levantado, que têm orado por essa nação, que têm orado por este país, que têm procurado ser um cidadão de bem, que têm procurado fazer a sua parte, que têm pago seus impostos direitinho, muitas vezes até sendo espoliado, mas têm procurado fazer de tudo para ser um cidadão de bem nessa nação. Mas aparentemente, queridos, a impressão que eu tenho, me perdoe se é só a minha impressão, eu acompanho tudo quanto é jornal, eu estou na Globo News, estou na Band News, tudo quanto é jornal eu acompanho. A impressão que eu tenho é que parece que nós estamos numa dormência. Há uma geração que parece que não está acordada por fato do momento que nós estamos vivendo. E essa letargia toda acaba muitas vezes nos levando a nos voltar para a nossa própria vida, a nos tornarmos tão egoístas, tão voltados para o nosso próprio umbigo, que a gente não se lembra nem do irmão que está do lado. Se pelo menos nós aqui, como família presbiteriana de Sengés, de fato nos unirmos, de fato nos firmarmos na palavra, de fato nos firmarmos nos princípios de Deus, irmãos. A nossa igreja é uma quantia ínfima, pequenininha, uma formiguinha no meio desse universo, mas juntadas com outras, e com outras, e com outras, e com outras. Oh meu Deus! Vai haver uma revolução espiritual neste país. Este país vai conhecer o verdadeiro Deus. Este país vai viver o verdadeiro avivamento. Este país vai conhecer um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de refrigério. Mas eu preciso ingressar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu te convido nessa noite a fazer a sua parte também. Não vamos ser a geração da ignorância, não vamos ser a geração da displicência, da imoralidade, não vamos ser a geração do descompromisso, mas vamos ser a geração que olha para o passado glorioso desta igreja, do povo de Deus, e diz: nós queremos repetir aqui aquilo que foi lá em Atos 2. Nós queremos aqui neste lugar aquilo que Deus fez de grande e de melhor na história da sua igreja. Nós queremos ser lembrados como os grandes homens e mulheres de Deus que não negociaram os princípios do reino, dos quais Deus não se envergonhou deles, e que pela graça o Senhor também não se envergonhe de nós. Oh Senhor, olha para este coração agora, olha para esse meu irmão, para esta minha irmã, olha, Senhor, para esta igreja aqui nesta noite, que nós nos apeguemos mais ao Senhor, que nós nos apeguemos mais à Tua Palavra, que nós nos apeguemos mais uns aos outros, que nós nos lembremos uns aos outros e nos exortemos uns aos outros, para que cada vez mais nós estejamos firmados no Teu propósito para este lugar, para esta cidade, para este momento que nós estamos vivendo, para essa geração que o Senhor tem nos colocado, Senhor. Porque lá fora, onde nós vamos, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós convivemos, tem tanta gente, Senhor, caminhando para o inferno, tem tanta gente precisando de uma palavra, de uma orientação, de uma ajuda, de um testemunho. Senhor, nós queremos dizer como o profeta Isaías disse aqui nessa noite, Senhor, nós queremos reafirmar: oh Senhor, conta conosco, eis-nos aqui, envia-nos a nós, por favor. Começa, Senhor, desde a liderança da nossa igreja, presbíteros, homens de Deus, pastores, homens de Deus, até aquele, Senhor, que está chegando agora para essa igreja, que a gente possa ser únicos num só propósito, num só ideal.
é servir o Senhor Jesus. Faz isto para a tua glória. Que esta seja a nossa paixão todos os dias. Por favor. Agora, Senhor, olha também para aquele que está aflito, para aquele que está angustiado, para aquele que está vivendo um momento difícil na sua vida, para aquele, ó Deus, que precisa ser despertado aqui nessa noite. Toque esses corações e dá-nos, ó Deus, uma semana de paz. Dá-nos, ó Senhor, uma semana abençoada. Dá-nos, ó Senhor, uma semana onde a gente possa ir e vir e, sobretudo, poder ir e vir debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder e da Tua misericórdia. Por favor, faz isto para a Tua glória. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor aqui nessa noite. Faz isto em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a consolação, a unção, o poder, a orientação, os dons do Espírito Santo possam repousar sobre cada um que aqui veio nessa noite e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Enquanto nós vamos até a porta para te cumprimentar, abençoe, abrace esse irmão que está pertinho de você em nome de Jesus.